todo o povo de Deus, com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos para ficarmos de pé, para juntos lermos a palavra do Senhor nessa noite. Onde está em Apocalipse 3, 20, onde diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Nessa noite o Senhor está à porta, batendo em nossos corações. Nessa noite o Senhor está aqui. E quem? Ele disse que se você bater, ele vai abrir. Então nós pedimos ao Senhor nessa noite que Ele venha abrir os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a voz dEle. Amém? Peço que o Senhor te dê sensibilidade para ouvir a voz dEle nessa noite. Amém? Como o Senhor faz tremer o deserto, como o Senhor ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer as dízimos e ofertas. Por calma, primeiro nosso. Vamos clamar o momento missionário. Estamos vivendo um momento aí de orar pelos países, orar pelos missionários, orar por nós, para que o Senhor nos estruture, para que nós possamos levar a palavra do Senhor para aqueles que precisam. Vamos falar sobre a Serra Leoa. Serra Leoa, localizada na África Ocidental, capital Freetown. É isso. Eu vou fazer um curso de inglês básico, né? Vou falar esses nomes. População 8.515.000
do Senhor, porque a promessa do Senhor é que a palavra de Deus ela vai seguir até os quatro cantos, né? Então a cidade ali, algumas fotos da cidade, vamos levantar um clamor, pode curvar suas cabeças para que o Senhor alcance tanto esse país, quanto o nosso país também, todos os países, amém? Soberano eterno Deus, nessa noite, Senhor, nós colocamos, ó Pai, este país nas tuas mãos. Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece, que sonda, Pai, todos os pensamentos, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar vidas, ó Pai, que estão sofrendo, vidas, ó Pai, que o adversário tem colocado em cativo, mas a tua palavra liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra tem poder, meu Pai, de alcançar vidas, ó Pai, que estão ali, meu Pai, que muitas vezes nem te conhecem ainda, mas nós sabemos que a tua palavra vai chegar para esses lugares. Visita, meu Pai, o presidente dessas nações, visita, meu Pai, o nosso país também, que a tua palavra venha, Senhor, encontrar, meu Pai, porque sabemos que tudo que passa é permissão do Senhor. E se o Senhor colocou aqueles líderes, ó Pai, nós sabemos que também é direcionado pelo Senhor. Então visita e cuida, Pai, de cada país, em nome de Jesus. Amém. Vamos também entregar as ofertas na casa do Senhor, glória a Deus. Eu quero aproveitar bem rapidinho assim esse momento de oferta, contar um testemunho bem rápido, que como eu não tenho tempo ainda de contar, meu irmão ele estava passando por uma perícia médica do INSS, e aí tinha bloqueado o benefício dele, e aí ela pediu para eu levar ele lá, e eu fui, passei com uma peria também, uma cara bem de mal, né, ainda bem grossa. Eu falei, Senhor, vai na minha frente, porque o Senhor sabe. Só que precisava de uma reforma, porque quando ele foi aposentado pela primeira vez, não tinha sido tudo certinho pelos meios legais, né? Foi uma advogada que foi por fora. Eu até falei para minha mãe, tudo que é de Deus é justo, o Senhor coloca tudo perfeitamente no seu lugar. E aí Deus abençoou, eu falei, Senhor, vai na frente. E foi, até falei para minha mãe, meu Deus, se foi, porque é Deus mesmo. E graças a Deus ela ligou, teve o resultado e está tudo certo com a glória do Senhor. E eu também queria rapidinho só falar da minha carta, que eu pedia muito a Deus, parece uma coisa tão pequena, mas ficou 4 anos com a minha carta presa assim, sem renovar. E aí, toda vez eu sempre arrumava uma coisa, arrumava outra coisa, eu falava, Senhor, parece que eu tenho impedimento, né? Porque eu ficava, meu Deus, o Senhor é dono da prata, às vezes eu até tenho condições de ir lá fazer, mas parecia uma coisa que me impedia. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, tudo que estiver preso na minha vida vai entrar no eixo e o Senhor vai colocar no lugar. Para honra e glória do Senhor, já atualizei minha habilitação, glória a Deus. Então eu quero contar isso para edificar a fé dos irmãos, porque o Senhor ainda faz. E muitas das vezes Ele olha a nossa sinceridade, não é o valor, porque o valor Ele conhece cada um de nós, mas quando nós somos obedientes, quando nós somos fiéis, até nas mínimas coisas o Senhor opera. Amém? Vamos levantar nosso olhar para os céus e orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós somos gratos nessa noite, Senhor, porque sabemos, ó Pai, que é a tua mão que alcança, é a tua mão que faz. O Senhor é quem abre a porta onde está fechada. O Senhor é aquele, meu Pai, que cria a porta até onde não existe. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, e que o Senhor venha, meu Pai, colocar em nosso coração cada vez mais gratidão, ó Pai, por cada coisa que o Senhor tem feito por nós, porque sabemos que não é o nosso merecimento, mas é a tua graça que nos alcançou. E através, meu Pai, dos nossos dias de oferta, repreendo o defraudador, repreendo o migrador, que a tua igreja venha ser próspera, Pai, que a tua igreja possa crescer pelo nome de Jesus. E a palavra, como foi lida ali, foi colocada, cada um contribua conforme determina no seu coração, não com pesar nem com obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Amém?
Gente, que louvor maravilhoso foi hoje, que ambiente espetacular que o Senhor preparou hoje para nós. Glória a Deus! Aleluia! Estou sentindo muito fogo, muito poder, muita autoridade, muita graça do Espírito. Eu senti o fluir de Deus, irmãos, de uma forma tão tremenda, desde o primeiro louvor. Deus querendo falar conosco. E Ele vai continuar falando, Ele vai continuar agindo. Louvado seja Deus, nós vamos estar orando, irmãos, que se vocês notarem, eu cumprimentei, né? Shalom Adonai. Aleluia. Glória a Deus. Olha, eu senti no Espírito de fazer algo. A gente vai estar orando pelas nossas famílias, pessoas que estão acamadas, doentes, porque tem vindo esse vírus, né? Uma mistura de Covid com influenza, e tem gerado muita pneumonia, muita sinusite, tem derrubado muitas pessoas, tem atingido. Mas, né, às vezes a gente olha como algo natural. Mas o Senhor não morreu em vão na cruz. Ele está curando, libertando, livrando da morte, livrando de toda a ação maligna, de toda infecção. Deus, Ele continua sendo poderoso e nós precisamos ficar alerta e abençoar o nosso lar. Então nós vamos orar pelos enfermos do nosso lar. Você vai orar. Mas eu quero chamar para frente a irmã, a diaconisa Gil, o presbítero Armando e o pastor Robson. Eu vou ungir eles vão ungir uma pessoa aqui nessa noite que o Senhor mandou guerrear. Vou chamar a irmã Roseli, ela vai vir aqui à frente, os irmãos vão orar por ela. E você fica de pé e você vai lutar pela sua família. Você vai orar por quem está enfermo, mesmo que ele esteja enfermo fisicamente, pode ser espiritualmente, pode estar cego, pode estar vivendo um momento difícil. Então, estenda as suas mãos e vamos orar. Soberano Deus, nós queremos começar primeiro te agradecendo porque o Senhor é tremendo. O Senhor cuida extremamente bem das suas ovelhinhas. O Senhor fez algo extraordinário que está acima de todas as coisas que possam existir na face da terra. Vírus, praga, macumbaria, feitiçaria. O Senhor morreu na cruz para consumar e destruir toda a obra do mal. Então, Senhor, pela autoridade que o teu nome tem, eu te peço paz para cada lar, em cada vida, em cada pessoa. Senhor, que está no nosso sobrenome, tem nosso sangue.
Oh, glória! Como é tremendo, irmão, sentir a presença do Senhor. É algo assim que nos reveste, que nos dá força e autoridade. Glória a Deus, obrigado. Meu cooperador Jean. Oh, louvado seja Deus. Queridos, você agora vai ser alimentado pelo Senhor. E se você prestou atenção nos hinos, eu não combino nada com os irmãos. E às vezes eu nem fico sabendo que não vejo a letra, nada, né? Eu deixo que o Senhor nos inspire. Eles têm toda a liberdade de escolher o louvor. E quando eu chego aqui e os hinos começam a passar, eu fico impactada com a maneira como o Senhor liga o culto. É Ele quem une o culto, é Ele quem faz a abertura, é Ele quem faz os irmãos louvarem aqueles hinos, para que você entenda qual é a mensagem que Ele tem para a tua vida. Então, você vai agora discorrer comigo a palavra e vai descobrir as grandiosas coisas que o Senhor já falou nos hinos nessa noite. Abre a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Santo Espírito de Deus que continua trabalhando, e Ele vai fazer o que Ele bem entender neste lugar, porque Ele é o Deus da liberdade, Ele manifesta, Ele sabe por que Ele está agindo de uma forma muito poderosa, Ele está guerreando, irmãos. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele se derrama no louvor, Ele nos enche, nos aviva no louvor e na oração. Mas quando Ele passa tocando na palavra, normalmente é fogo para destruir todo o mal e abrir caminhos e clarear nossa mente. Então esse é um momento muito importante. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Igreja, repete comigo esse trechinho. Grandíssimas e preciosas promessas. Olha o que o Espírito Santo já começou a falar para você. Ele está tentando lembrar você o que Ele já tem te dado. Vou continuar. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Igreja, repete comigo. Eu sou participante da natureza divina. Então eu não sou normal. Vamos continuar. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, portanto, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência. Então o Espírito Santo também está dizendo para você, você tem que acrescentar. Você tem fé? Glória a Deus. Mas aí você tem que pegar a virtude. O que é virtude? Tudo que é contrário à corrupção, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é amável. E a ciência. O que é ciência? É só você parar para pensar. Bom, se Deus é onisciente, sabe tudo, ciência é sabedoria. Ajuda tudo. Fé, bons modos e sabedoria. Meu Deus, a natureza divina explode. Amém? Então, hoje o Senhor quer nos lembrar isso. Ele já deu para nós. Deu todas as condições para nós. Isso é uma promessa, é uma declaração. Eu fiquei pensando em o que é uma promessa, né? Alguém prometeu alguma coisa para você. Eu vou passar lá na sua casa e vou te dar um sapato novo. Você fica esperando, foi uma promessa. Pode ser uma declaração também escrita, né? Ou uma declaração verbal que compromete a pessoa a fazer um ato específico. Eu carrego uma promessa, eu carrego uma declaração. Ela pode não estar escrita de forma natural, mas ela está escrita no céu. Então você tem que entender o que você carrega, como se fosse um documento assinado por uma autoridade. E olha que autoridade, não há ninguém maior do que Ele. Então a assinatura da minha promessa, irmãos, é tremenda, é poderosa. A validade e a confiabilidade de um documento depende do caráter e os recursos daquele que o fez.
quê? Porque antigamente diz que as coisas eram. Até a irmã Angelina usou essa expressão, porque antigamente usava no fio do bigode. Porque não existia documento, era a tua palavra que valia. Mas o mundo foi se corrompendo tanto que hoje nem o documento está valendo. Você às vezes tem que abrir um processo porque a pessoa assinou, mas ela não cumpriu, ela não fez nada do que ela prometeu, de tamanha corrupção humana, né? Então, existem contratos e promessas e declarações que não possuem credibilidade. Por quê? Porque quem produziu o documento é duvidoso, é corrupto, é suspeito. E aí você acaba descobrindo que não tem valor nenhum. Só que essa promessa que você carrega, que nós acabamos de dizer que são promessas preciosíssimas, que são grandes, não são pequenas, vem de um caráter extraordinário. Caráter santo. E a fidelidade de Deus faz suas promessas terem o mais altíssimo grau de credibilidade. Então, amigos, irmãos amados, Hebreus 10, 23 te lembra isso. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Então, Deus tem com você promessas de altíssima credibilidade. Ou seja, Ele tem que crer em você. E Ele nem tem que provar nada, porque o caráter de Deus não tem ninguém com caráter mais perfeito do que o dele. As promessas dele são baseadas no seu poder divino, nos seus atributos divinos. Então eu vou comentar alguns atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é a verdade, né? Ele é verdadeiro mais do que a realidade que nós vemos. Por quê? Porque se Ele falar, mesmo que não exista, vai existir. Quando você olha para uma cadeira, você fala, essa cadeira existe, porque você está vendo e ela é real. Mas as promessas de Deus é mais real daquilo que você vê. Porque na verdade, o mundo espiritual é muito mais real do que a nossa realidade. Porque a nossa realidade, queridos irmãos, ela é temporária. E as promessas de Deus são eternas, infalíveis, intocáveis, indestrutíveis. Então você carrega coisas que são preciosas. Além delas serem promessas grandes, elas têm um preço preciosíssimo demais. E também a sua onisciência, como eu falei, né? Um Deus que sabe tudo. Então Ele sabe o que Ele deve fazer na sua vida. E Ele sabe o tempo certo para fazer esse bem na sua vida. Então não adianta você questionar, balançar a cabeça, desanimar, porque Ele sabe e a sua reação não vai importar muito, porque Deus sabe como construir a história com você. Ele é perfeito, vai chegar no tempo certíssimo. E o seu poder, como Deus é poderoso, nós vamos lembrar que nada pode impedir a Deus, né? Em Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse o dia, eu sou e ninguém há que possa fazer, escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, quando você vê algo que parece tão impossível, Deus vai te dizer, mas para mim é possível, eu posso fazer. Então, o Senhor hoje está dizendo para você acreditar, descansar, mas também meditar, porque para você carregar a promessa, você tem que conhecer as promessas. Ele também é imutável, Ele não muda. Não sei se você já viveu isso, já experimentou, eu acho que todo mundo já experimentou alguém que te prometeu alguma coisa e você não foi atendido porque a pessoa ou ela mudou de decisão ou ela ficou incapacitada de cumprir o que ela prometeu, né? Eu acho que isso acontece muito, mas Ele é imutável. Ele tem toda a capacidade de cumprir o que Ele prometeu, ainda que você ache impossível, Ele faz. Então, quando a gente se aproxima de Deus, nós precisamos estar armados de promessa, como a gente vai lembrar, Gideão se armou de promessas. Ele virou e falou assim, mas o que aconteceu para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo? Se a gente ouve falar que o Senhor fez tão grandes coisas, Ele vai discorrendo. Deus quer que você converse com Ele, lembrando as promessas que te foi feita. Você precisa chegar armado diante dEle, porque Ele vai notar que você se importa, que você conhece e que você sabe. Louvado seja Deus. E que você carrega não só o saber, mas uma máxima confiança. Você está falando
falando com o seu pai, você precisa confiar no seu pai. Para confiar no seu pai, você precisa mostrar para o seu pai que você confia. Então você precisa. E aí você pode se lembrar, começar a se lembrar de Abraão, né? Romanos 4, do 20 ao 21 diz assim: à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Quando eu li esse versículo, louvado seja Deus. Quando eu li esse versículo, eu me lembrei que, nossa, mas parece muito com a pregação passada, em que Paulo no navio falava: eu vou crer no que prometeram para mim, vai acontecer o que me foi dito. E ele também pensou assim: quem me prometeu é poderoso para fazer. Então eu acho e creio, aliás, eu não acho, tenho certeza, porque se o Senhor separou essa palavra hoje para nós, Ele quer continuar afirmando em nós que devemos carregar uma imensa certeza de que Ele vai fazer tudo o que prometeu. Ah, mas o que eu nem sei. Então, aí é que está o problema. O crente que vem na igreja, mas ele não lê a Bíblia, ele não conhece as promessas, ele nem sabe o que foi prometido para ele. Louvado seja Deus. Então, uma das características maravilhosas da Bíblia é que ela tem uma imensa variedade de promessas. Pedro usou esse versículo para dizer que são promessas preciosas e são magníficas, e a gente precisa usá-las. E aí ele também nos avisa, ou nos lembra que somos participantes dessa natureza divina. Ô irmãos, carrega, eu tenho natureza divina. Já não escutou alguém falando assim: nossa, que naturezinha ruim? Ou tipo, a pessoa que quer falar que você tem uma natureza ruim, ela fala assim que... Como é que a pessoa fala que tem muita opinião? Quê? Gênio forte. Isso. Eu esqueci o nome assim, ó. Gênio forte. A pessoa tem moda. Tá, fala a verdade. A natureza humana, ela é ruim. A natureza terrena é ruim. Porque até Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Olha só como a natureza é ruim. O homem era nota 10 na área espiritual e foi honesto. Então, queridos, é se lembrar o seguinte: apesar de eu ser assim, eu gostaria de fazer o bem, mas não faço o mal, eu carrego a natureza divina. Já não sou mais natural, já não sou mais terreno, eu já tenho uma carteirinha no céu, sou cidadão de lá, já sou reconhecido. Tem gente que se mata para ter aquele negócio que vai para outro país, green card, um outro que atravessa, passaporte, né? A gente já tem passaporte, gente, tem internacional, aleluia, é mundial, aleluia, serve em qualquer país, aleluia. Aliás, abre a porta do céu. Ai, gente, é muito, nós somos muito chiques, nós que não sabemos, mas a gente precisa se apoderar disso, compreender isso. Então, eu preciso conhecer a palavra. E não é só conhecer, porque você vai ver que tem muita gente que conhece a palavra e vive uma vida toda atribulada, miserável, tropeçando tudo quanto é pedra que tem no caminho, e a pessoa nunca está em pé, está sempre machucada, porque ela só conhece, ela não se apoderou, ela não pegou a promessa que ela conheceu e disse: é minha, vai acontecer comigo. A pessoa até louva: Deus me ama, mas na hora do vamos ver, não se sente amado. Não olha para o diabo e fala: querido, Deus me ama. Pode me xingar, pode dizer que eu sou o Zé da esquerda, Deus me ama. E pronto, a flecha não entra, porque a promessa quebrou. E é isso que o Senhor quer que aconteça na tua vida, que você se apodera, porque à medida em que você se apodera da palavra, o poder divino cresce em você. Porque o inimigo vê que você resiste a tudo, você é imbatível, você é extraordinário. Gente, quem se apodera da palavra pode ficar triste? Pode, nós somos seres humanos. A gente às vezes leva uma facada, uma flechada, né? Uma crítica que parece tá, tudo bem, mas logo que já volta nos pingos de fogo. Sai, diabo, da minha frente, porque a marca do Senhor está sobre mim e você não pode me derrubar.
Você não pode me jogar no chão. E você precisa entender isso. Aí você vai parar de minhar, vai parar de ficar triste, vai alterar. Sabe que quem tem o conhecimento da palavra se apodera dela e confia nela, muda a realidade. Porque quando você ora, você é testado no céu e no inferno para ver se você tem fé. Porque não é só dobrar o joelho. Tem gente que dobra o joelho e dorme. Tem gente que dobra o joelho e vagueia. Mas aqueles que dobram o joelho e engrossam até a voz para chamar todas as promessas, esse o céu abre. O inferno fica abalado, sai correndo, porque sabe que quem está orando tem fé. Se apoderou da promessa e começa a mudar o destino, começa a mudar a realidade. Então se propõe, irmãos. A vida de oração é uma vida extremamente profunda e saudável. E é uma vida também descansada. Porque aquele que ora e crê não se descabela, não toma calmante, não toma remédio, porque a pessoa é sarada na alma. Louvado seja Deus. Só que essa é uma das maiores dificuldades do cristão: valorizar a promessa, conhecer a promessa, tomar posse dela e descansar nela. Então nós precisamos. Por quê? Porque as promessas de Deus atendem toda a necessidade humana. A Bíblia, do começo ao fim, irmãos, ela é completa. Ela te dá alimento saudável, né? Porque agora que está na moda, apareceu, acho que no Facebook, sei lá, aparece lá falando pão de Ezequiel, pão de tudo, saber que tinha tanto pão. Sempre sabia que tinha pão na Bíblia. Agora tem pão de tudo quanto é apóstolo, profeta, né? Então, olha, tem alimento na Bíblia para você se alimentar bem, mas tem outras, todas as suas perguntas elas são respondidas nela, e todas as suas necessidades são atendidas nela. O Senhor nosso Deus fez uma obra completa. Então não tem circunstância na sua vida que a promessa não seja adequada para ser reclamada. O que importa é você buscar, procurar. Quando eu tive problemas eu não tive problema com os filhos, graças a Deus o Senhor me abençoou muito com filhos bons, mas eu tinha problema que o diabo queria destruir meus filhos. Eu fui para a Bíblia, fui atrás de promessas, e aí eu me lembro de uma, que é em Isaías, agora eu não lembro do capítulo, mas fala assim: eu não criei filhos para vergonha. Eu conheci esse versículo. O diabo escutou tanto na orelha dele, que ele não aguentava, ele teve que sair de perto dos meus filhos, porque eu aprendi a minha. Aliás, até eu me lembro de um dia que acho que era, sei lá, meia-noite, minha filha vinha chegando, e ela falou assim: mãe, pelo amor de Deus, lá da esquina a gente está ouvindo falar em línguas, berrar, gritar, é meia-noite, não tem problema, os vizinhos vão ser tudo abençoados, não dorme, mas você é abençoado. Então, é tomar posse, irmãos, é lutar, é se sentir indignado, mas não. Acontece uma coisa triste na sua vida, você perde algo que é importante. Não, peraí, Jesus. Vamos para cima, eu vou atrás de uma promessa, eu vou lutar, a não ser que o Senhor venha e me diga. Não, porque Ele vai ver você lutando, Ele vai trazer uma resposta para você. Deus te orienta. Então, tem promessa para a diversidade, tem promessa para a prosperidade, tem promessa que traz orientação, traz paz, traz livramento, traz força, traz alegria, uma centena de bênçãos, traz curas específicas. E Deus, Ele tem as suas formas de agir, Ele vai te dar uma estratégia. Poxa, alguém, deixa eu me lembrar, quem que tinha um cara doente, acho que era um profeta, agora não me lembro direito se era no Antigo Testamento, então alguma coisa de pasta de figos, que mandou passar, e também vinho com água. Nossa, isso seria um escândalo, porque o que eu escuto de gente que fala, misericórdia, mas na Bíblia está escrito vinho com água. Então, não estou aprovando ninguém de beber vinho, não é isso. Estou querendo dizer que Deus tem estratégias que quebram até o nosso padrão cristão. Então, se você der ouvidos ao Senhor, o Espírito de Deus guia você com estratégias que são suas. Isso é extraordinário. Deus não trata você genericamente, é de forma muito especial. Então,
Esse versículo também fala que a gente é herdeiro dessa natureza. Irmãos, sabe o que é ser herdeiro? Todo mundo que recebe essa palavra, chega aí um oficial de justiça e fala assim: ó, você tem que ser herdeiro. Às vezes a pessoa nem sabe que é uma tampinha de Coca-Cola, ela já sorri, porque ser herdeiro é uma coisa extraordinária. Só que nós somos herdeiros de uma natureza divina e poderosa. Louvado seja Deus. E Deus nos assegura essa promessa, né? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Abraão era um homem abençoado, cheio de experiência com Deus, não era só rico. Não olhe só para as coisas material de Abraão. Abraão era amigo de Deus, é isso que importa. Porque Deus saiba, tudo que Abraão ganhou nessa terra, ele não levou para o céu. Então não me interessa o que Abraão teve. Não me interessa o que Jó teve dobrado. O que me interessa é que eles foram para o céu. Eu também quero chegar lá e falar: oh, bom dia, Abraão, bom dia, Jó. Estou aqui, tá? Graças a Deus. Então, qualquer coisa é possível, desde que seja dentro da vontade de Deus. E quando está dentro da vontade de Deus, aí então é mais tremendo, né? Porque até nisso Deus te ajuda, se você tiver dificuldade. Marcos 9:23, eu só estou com um pedacinho aqui, mas lá. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então as suas impossibilidades são quebradas, se as suas impossibilidades forem a vontade de Deus. E aí então a gente só tem que viver debaixo da vontade de Deus. Filipenses 4:19. É uma graça adequada, disponível para toda necessidade. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. É uma ajuda imediata, assegurada no tempo da sua necessidade. Eu tenho certeza que todo mundo tem experiência na necessidade, que Deus fez algo tremendo. Nem sempre chegou na sua casa, quando você não tinha nada, uma picanha. Não, mas Deus mandou levar algo que era necessário na sua vida. Eu já cheguei a essa experiência. Quando eu não conseguia nem pagar a água e a luz, Deus usava uma pessoa que me mandava um pacotinho de picanha maturada. Eu falava: meu Deus, eu não tenho nem o alho para jogar na picanha, mas eu vou comer ela, louvando o nome do Senhor. Glória a Deus, porque Deus só queria dar um sinal de que Ele pode ir muito mais além do que você espera. Bendito seja o Senhor. Isaías 65:24. Olha só, irmãos, quando você dobrar o joelho, lembra disso, por favor. 65:24. Esse é o 4, né? Legal. E antes que eles chamam, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Gente, quando se dobrar o joelho, você lembrar dessa promessa: Senhor, eu tenho que abrir minha boca, mas o Senhor é Deus tão extraordinário, o Senhor já sabe o que eu vou pedir. O Senhor já sabe do que se trata que eu vou chorar. O Senhor já sabe do que é que está doendo no meu coração. E eu sei que o Senhor vai me ouvir. Nossa, isso é entrar com confiança. Porque você está podendo de uma promessa. E aí está falando: nossa, essa pessoa lembrou do que eu deixei escrito para ela. Você já escreveu uma carta para alguém que leu, não deu a mínima, guardou? Aí você faz um comentário e a pessoa fica com aquela cara de pastel sem recheio, porque ela não sabe o que te dizer. Mas se você escreve uma carta para alguém e a pessoa fala: eu guardado, eu lembro de cada palavra que você me disse, você se derrete. Queridos, Deus escreveu uma carta para você. Tudo bem que ela tem, sei lá, 1000 tantas páginas, né? Mas poxa, se você lembrar de alguma coisa e falar para Deus, Ele vai falar: meu Deus, lembrou do que eu te escrevi? Que coisa linda esse meu filho, hein? Bendito seja Deus. Então, a capacidade ilimitada de Deus está à nossa disposição. Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera dentro de nós. Gente, louvado seja Deus. Nós temos direito até a tranquilidade fluindo na hora da oração. Porque quando você está ansioso, desesperado, você recebeu a notícia que você precisa nem amar a cabeça, dobra o joelho, dobra, começa a falar com Ele: Jesus, tem misericórdia, estou desesperado, estou tranquilado no rolo, não sei o que eu faço. Nossa, antes de terminar a oração, você é outra pessoa. Eu fiz isso.
Nossa, que vergonha, hein, Jesus? É verdade, confio no Senhor, ó, vai acontecer para o Senhor achar melhor. Descobri que eu perdi meu tempo, porque Deus fez o que Ele queria. Então, se lança nos braços dele, abre o coração para Ele. E a oração, ela não só flui, ela sai. Filipenses 4, 6, 7. Não sejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, vossas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, o que mais eu vejo é gente sem mente, gente com o coração apavorado. Tem alguma coisa de errado com a gente. O que aconteceu com os nossos ensinamentos? Se aqui está dizendo assim, as vossas petições conhecidas diante de Deus, se elas forem conhecidas diante de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Então é a minha confiança. Você vai falar assim: olha, eu com as minhas mãos não resolvo mais nada, mas eu estou descansado, tem alguém que resolve para mim. Pronto. Mas se a gente continua se debatendo, aí tem alguma coisa errada com a gente. A gente não se apoderou, a gente só falou, a gente fez só o papel de papagaio, repetiu porque conheceu a palavra, mas não se apoderou dela. Então peça ao Senhor. Se você não tem fé, peça. Se você fala, não sei me apoderar, Pai, me ensina a apoderar da promessa. Eu quero viver ela, eu quero experimentar coisas muito profundas com o Senhor. Então a gente tem que lembrar que a gente precisa orar de acordo com a vontade de Deus. Então, uma das declarações que eu acho muito importante você pôr na sua oração é essa: ó, Senhor, não me dê, não é uma receita, é só uma sugestão. Senhor, não me deixe pedir aquilo que o Senhor não vai me dar, para que não perca tempo na terra lutando por algo que eu não vou receber. Eu já começo assim, se eu estou na dúvida, olhei para o negócio e falei, puxa, eu queria não. Né? Eu estou indo para um carro. Ô Jesus, quanto que eu vou poder trocar? E eu só, né, aquele cigarro, olha, não deixa eu ficar olhando para esse cigarro, se o Senhor não for me dar, porque eu não estou a fim de perder meu tempo. Eu quero olhar para o céu e não para a terra. Mas é claro que como eu estou na terra, né, eu preciso também cuidar das coisas que tem na terra. Então eu não me desespero, não fico aflita, não ponho meu coração. Eu oro e deixo Deus trabalhando. Então, entenda isso, sempre peça assim, né, que o meu coração esteja alinhado para que eu possa orar acertadamente, acertar o alvo para a minha vida. Eu quero orar, Senhor, o propósito que o Senhor tem para mim. Eu quero chegar no alvo rápido. Eu vou viver o melhor dessa terra rápido. Eu vou experimentar uma vida com abundância rápido. Se eu não perder meu tempo com as coisas que o Senhor não mandou perder tempo. Então, tenha certeza, aprenda a pedir. Procure saber o que está escrito sobre o assunto que você está sofrendo, porque Deus tem. Vocês vão lembrar de Tiago e João. Acho que, se não me engano, é filhos do trovão, né? Eu não estou a memória muito grande. Mas eles fizeram um pedido para o Senhor. E eles pediram os dois para sentar nos melhores lugares do céu. Olha só que coisa interessante, né? Você chega num lugar, você dá aquela olhada, você quer as melhores poltronas. E a gente, como cristão, tem até que orar por isso. Por isso que, se você desejar o que Deus deseja, você não passa vergonha. E aí eles pediram, quando chegar lá no céu, a gente pode sentar à sua direita ou à sua esquerda? E olha que eu pedi de fé, tenho certeza que eles iam para o céu. E que eles iam ficar sentados. Porque a Deus eu não penso que eu vou ficar voando, né? Não sei como é que é viver lá no céu, mas. E aí eles queriam sentar. E foi concedido? Alguém pode me dizer? Não foi, você que estudou. Não foi concedido. Porque eles não tinham condições de sentar ao lado do Senhor. Eles não tinham condições de beber o cálice para sentar ao lado do Senhor. Então a gente precisa aprender a pedir a Deus aquilo que Deus tem para nos conceder. Aí você vai ficar com uma sensação assim, então eu não posso ter vontade de nada? Gente, tudo que Deus tem para você só te alegra, é perfeito e é tremendo. Então você não vai perder tempo. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Né? E Paulo diz em Efésios, não lembro se eu coloquei, nos abençoou por todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então existem bênçãos transbordando para nós. E quando Deus faz uma promessa, a promessa é o seu sim. E Jesus é a garantia do seu cumprimento. Então tudo que tem na Bíblia que
possa viver e experimentar, Deus vai te dizer sim, é de Deus. E nós vamos dizer amém. O que significa? É uma expressão de que a gente confia que a promessa será cumprida. Então você não precisa falar igual a Abraão, nem precisa falar igual a Paulo. Vai acontecer tudo que lhe foi dito. Ele que me prometeu é poderoso para cumprir. Só de você falar assim, amém, você está dizendo, eu confio no Senhor. E a promessa que está sobre mim vai ser cumprida. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Segundo Coríntios 1:20 diz assim: pois tantas quantas forem a promessa de Deus, nele está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, se você ficar alinhado com a vontade de Deus, olha, ele tem o maior prazer de te abençoar. É tremendo. E interessante que enquanto eu estava estudando esse esboço, construindo esse esboço, uma irmã lá de São Paulo mandou um vídeo no Instagram. E assim, eu recebo de bastante lugar na hora de eu não tenho tempo de ver todos, mas por alguma razão estava escrito assim. Eu acho que eu acabei até vendo, porque quando eu estou estudando, eu não venho não conversar com ninguém, eu fico só focada. Mas o título é que deixou curiosa, disse assim: você compra maçãs podres? Eu falei, credo, então a irmã mandou isso para mim. Mas olha só, aí eu fiquei atenta ao vídeo e fiquei encantada. Nossa, é de Deus, a irmã sabia. Deus usou ela, ela sabia o que eu estava estudando. O Senhor falou nada com ela. Então, esse vídeo que ela me mandou foi assim: uma mãe que estava falando assim, olha, eu fui no mercado comprar maçã, porque todo dia, depois do almoço, minha filhinha gosta de comer maçã. Como tinha acabado, eu fui repor a fruta. Aí eu cheguei lá na banca de maçã no mercado para escolher as maçãs. Estava muito difícil de escolher, né? Por quê? Porque a qualidade da maçã estava duvidosa. Havia maçã desbotada, outras já estavam passadas, outras muito machucadas, algumas batidinhas, outras estavam escuras. Estava difícil de escolher. Então aí a mãe estava tentando pegar as melhorzinhas das piores, né? Porque era aquilo que ela estava vendo, ela precisava levar. Então ela estava tentando pegar a menos piorzinha, menos ruim. Nesse instante, passou um funcionário do mercado, olhou, viu a dificuldade dela, pega ali, não cata nada. Aí ele disse assim: senhora, dá uma olhadinha aqui embaixo da banca, tem uma caixa fechada, eu vou abrir para a senhora, quem sabe as maçãs estejam melhores. E aí o funcionário abriu. Quando ele abriu, elas estavam tão lindas que ela teve a sensação que as maçãs estavam vindo para ela, de tão saudáveis e bonitas que elas estavam. Ela disse que ela pegou uma quantidade que ela não precisou escolher, porque eram muito boas, estavam ótimas, era só pegar. E ela voltou para casa muito satisfeita. Mas ela era cristã e o Espírito Santo falou um pouco com ela. E diz assim: muitas vezes na vida a gente está diante de uma banca escolhendo coisas podres. E quando eu li esse vídeo, o Senhor disse: tem pessoas lá assim, paradas em frente a uma banca, fazendo escolhas, mas elas são escolhas podres. Por quê? Porque a gente não acredita que Deus tem coisas melhores para nós. Então a gente pega o que está na nossa frente. Então, se hoje você estiver diante de uma escolha, só pergunta para Deus: é isso mesmo? O Senhor não tem uma outra banca para mim? O Senhor não tem uma banca melhor para mim? O Senhor não tem uma caixa de maçã escondida para o meu futuro? Em algum lugar do meu futuro? Porque o Senhor é o meu Pai. Então, se você conhece a palavra, ela vai saltar dentro de você e vai te responder. Faça essa pergunta para o Senhor. Se eu estou diante de escolhas erradas, se só o que eu estou vendo para escolher é ruim, me fala se o Senhor tem coisas melhores para mim no meu futuro, que estão escondidos. E eu creio que Deus vai falar sim. Eu creio que Deus vai dizer uma coisa para você, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a nosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz, não de mal, para nos dar o fim que esperais. Olha que promessa linda. São promessas que quando você fala com o coração cheio de fé, o diabo abaixa a cabeça e fala: eu tenho que ir embora. Porque essa pessoa é revestida de uma verdade, de uma couraça, de um fogo que ninguém precisa ver. Você não está lá, você traz e começa a falar em línguas, nem pular e nem mudar. Porque o diabo nem liga para isso. Nós não gostamos um pouco. Mas ele vai ver a sua fé e ele não suporta. Mas Deus também vai ver a sua fé e ele vai amar. Então, grandíssimas e preciosas são as promessas e elas carregam o poder divino e elas estão em nós. 2 Pedro 1,3: visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência da ruína. Então a santificação é você se escapar da corrupção. Tem muita gente que tem um entendimento da santidade errado. A santidade ela começa pelo lado de dentro, o lado de fora é você e Deus. Mas começa pelo lado de dentro. Ele vai consertando e dando equilíbrio a tudo na sua vida. Então você acaba não seguindo a concupiscência do mundo, porque nunca se perdendo. As conversas que eu escuto por aí, família não existe mais. Decência, o pessoal nem sabe o que é isso. Né? Decência? Para quê? Eu faço o que eu quero ser feliz, a vida é minha. Então você vai escutar muitas expressões muito pesadas, mas nós fazemos parte disso. Então a gente tem condições de discernir o que é santidade e se afastar de toda a corrupção. Então peço em oração ao Pai, me ajuda a ver o que o Senhor tem no futuro para mim, porque sempre o Senhor tem algo novo e maravilhoso. Me lembro das suas promessas, porque eu quero estar sempre assinando como herdeiro o testamento que me foi dado. Então, onde você for, se coloca como herdeiro. O Pai tem uma grande herança para você. E é isso que ele quis dizer para nós nessa noite. Eu sei que você pode aplaudir a mensagem da Senhor. Antes de encerrar, eu quero agradecer a Deus por isso. Está tremendo, né? Porque, assim, vocês sabem que eu sou assim, né? Quem conhece, sabe que eu sou assim. Então, aqui, a moça aqui do lado desfez, né, a imobiliária dela, foi para outro lugar. E aí ela perguntou para o serralheiro se ela poderia fazer com a porta, se era interessante levar ou não. Ele explicou que não, porque essas portas, depois de cortadas, elas não são mais readaptadas. Ele falou: olha, não tem como, eu vou te dar uma ideia. O máximo para você reaproveitar, faz uma boa proposta para a igreja, porque eles carregam a mesma medida, então não vai ter que alterar nada, porque não dá para ficar cortando seguido. E ela realmente me ligou e fez uma boa proposta. Mas mesmo fazendo uma boa proposta, eu falei: não vou gastar não. Aí eu pedi os conselhos, acabei sendo abençoada pela casa do Senhor, pelos irmãos. E aí, foi tão bênção que aí depois a gente teve que gastar com a desinstalação, né? Nós pagamos a desinstalação, pagamos a instalação, e quando a gente instalou, descobriu que a gente não podia usar as laterais, porque essas portas laterais são fixas. Então acabou inutilizando os cadeados que nós temos 4. Então nós tivemos que comprar um novo cadeado e colocar uma nova chave, multiplicar essa chave para os obreiros que usam. Tudo isso é gasto. Eu só tenho que louvar a Deus, porque você não vê eu pedindo nada para ninguém. Você não vê eu dizendo: vamos fazer a campanha, vamos pôr o vidro. Não. Vamos fazer a campanha para multiplicar a chave. A chave é tetra, é carinha. Não. É o Espírito Santo que ele proveu no coração de pessoas e na nossa casa, que a gente não precisou pedir nada a ninguém. Então,
eu não vou pedir, não vou fazer campanha, porque eu não gosto disso. Né? Não é necessário arrancar a lã das ovelhas. É só mover o céu. Mover o céu, queridos, a provisão acontece. Aprenda isso comigo, você vai viver uma vida muito tranquila, muito próspera. Porque assim, eu não sou rica, mas eu tenho tudo que eu peço a Deus ele me dá. Então, vamos orar pelo ar-condicionado. Eu não vou orar muito não, mas se vocês quiserem, orem bastante, eu vou orar. Amém, glória a Deus. Mas, pastora, eu me perdi interromper. A senhora acabou de ministrar, 1 Pedro, no versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. É verdade, olha aí, glória a Deus, aleluia. Estamos vivendo isso, né? Essa própria palavra abençoada que nos guia e que nos enche desse amor. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus que responde para a gente de uma forma tão especial. Uma outra coisa que eu quero comunicar, quando eu estou feliz com o nosso Jesus, glória a Deus, olha aí, vocês podem parar de olhar pelo ar-condicionado, hein? Já chegou. Então, deixa eu falar, eu estou muito feliz com esse trabalho que iniciou, que se chama O Encontro, porque virou um momento de desabafo, um momento de relembrar a palavra do domingo de uma forma assim bem descontraída, mas não foi só isso que se revelou. Está se revelando no meio desse povo que está vindo pregadores, porque eu estou observando como as pessoas estão estudando a palavra, como elas estão se importando em instruir as outras, elas estão crescendo. Então, assim, eu estou muito feliz com o trabalho que os meus irmãos estão fazendo. E eu louvo a cada um deles. E que você possa continuar também apoiando, abençoando, né? Porque esse trabalho está sendo feito pelos muitos jovens que nós temos. Amém? Glória a Deus. Eu estou profetizando, eu tenho essa promessa. Muitos jovens que nós temos. E eles vão amadurecer e eles vão ser o futuro da igreja, né? Porque a gente não dura para sempre. Aí, chegando eles, olha só, gente. Um novo membro do departamento executivo. Eu vi a professora falar sobre ele. Ah, glória a Deus. Ó, a Marisa estava no céu. Oh, aleluia. Eu senti falta. Estendem as suas mãos, que o Senhor possa continuar agindo sobre nós, porque nós vamos embora levando eles. Meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa noite. O Senhor tem uma maneira tão especial de nos visitar. Que o Senhor continue falando conosco sobre a Tua palavra. Nós vamos embora, mas nós vamos nos lembrar dos irmãos que estão enfermos, dos que precisam, Senhor, ser apoiados, que precisam ser amados, reconhecidos. Nós estamos orando, Senhor, para ser uma igreja que é o sonho do Senhor, que não está interessada, Senhor, nas coisas naturais, mas nas espirituais. Por isso, nos ensina e nos corrige. Continua falando conosco, porque eu sei que essa palavra ela pode ser cada dia mais revelada e mais profunda no coração dos meus irmãos. Por isso, abençoa cada uma essa semana. Essas crianças guarda continuamente, esconde elas, Senhor, da frieza e da violência do mundo. Que agora o Senhor esteja sobre elas, elas tenham futuros excelentes. Assim seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Eu dou a bênção pastoral daqui a pouquinho, tá bom? Todos os
Esses dias eu fiquei vendo, meu Deus, como ela toca bem no carbono. Aí eu cheguei na pessoa e o senhor nunca me falou que ela sabia tocar. Eu falei, mas nem eu sabia. Eu fiquei pensando, onde que ela fez o curso? Vou perguntar para ela. Mãe, eu fiz no rolê. Então, às vezes, você está orando, seu filho está no mundo, você está triste. Olha, abençoe. Fala, Senhor, usa ele para envergonhar o inimigo. E um dia o Senhor trará de volta para ele pisar na cabeça do inimigo, porque para tudo tem que ser o tempo certo. Então, irmãos, se apega só na promessa e veja Deus trabalhar. Amém? Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe.